Bom, boa noite a todos. Vamos iniciar nosso curso então. Terceira aula, né? Agora já está começando a pegar forma o curso. E hoje tem bastante assunto para a gente apresentar, né? Semana que vem, provavelmente, não, com certeza será a nossa última aula. E se tudo correr bem, a gente faz uma como é que fala? Uma demonstração aqui, né? Tá bom? Então vamos lá. Um breve resuminho da última aula, né? Muito rápido, para a gente não perder tempo. Nós já estudamos na última aula, falei alguma coisa sobre a estrutura, né? A estrutura do homem, né? E falamos aqui que nós trabalhamos com essa distribuição aqui, né? Nós temos o espírito, as vibrações que esse espírito emana, né? Na última aula tivemos a oportunidade até de falar da natureza, né, dessas vibrações, que não eram naturezas eletromagnéticas, e sim mento-emocionais, né? Que são vibrações lá no Orum. E elas alimentam estruturas, que nós chamamos de campo estrutural. Nesse caso é o perispírito, ou o corpo espiritual, né? Que a gente chama de campo estrutural. É aquele corpo que organiza o nosso corpo físico, através do corpo etérico, que faz parte desse conjunto aqui, né? Isso aqui está no AE, no mundo material, né? O corpo físico e o etérico. E dentro dessa visão nossa aqui de Arapé, a gente acredita que as doenças seguem esse caminho que está aqui, ó. Por isso que tem uma flechinha. Começa lá no espírito e vem vindo através das vibrações, afeta o campo estrutural, que é o perispírito, aparece manifestação no etérico e no físico, tá? Quando está aqui, o que é? Quando esse espírito está aqui, ó, a doença está na parte de vibrações, é possível você receber também, por exemplo, um espírito perturbado, ele está vibrando essas vibrações da doença dele. E através dessas vibrações, ó, ele acaba te envolvendo, te pegando. E você acaba somatizando, pegando aquilo e trazendo para o teu organismo, e às vezes você não tem nada. É só uma presença espiritual do teu lado. Né? Então, quando a gente fala de doença espiritual, de cura espiritual, existem várias, né, formas de tratar isso. Nós vamos trabalhar com energia aqui no etérico, mas a gente não pode esquecer isso. Às vezes a pessoa está com uma dor, né? Eu infartei, dor de infarto, você vai, faz exame, faz tudo, não tem nada. Mas tem um espírito do lado dela lá, que teve um infarto lá, morreu. Está sentindo aquelas dores, aquelas coisas, e ele está emanando essas vibrações, ó. Então são essas vibrações que vão interferir e provocar em você essas sensações. Você vai sentir aquelas coisas, mas não vai ter nada. Tá? Então isso ocorre, né? E esse espírito que fica do lado aí é o tal do encosto, entre outras coisas, né? Tá encostado na pessoa, tá próximo a ela, né? Na linguagem da Umbanda. Tá? Ou é um obsessor, ou é um espírito sofredor, na verdade, né? Que está perdido, fica perto da pessoa e ele acaba passando para a pessoa essas sensações. E de outros distúrbios, de outras doenças também, é só um exemplo, né? E temos aqui o campo estrutural, que é o perispírito. Então existe doença aqui também, né? Que os espíritos podem tratar. Isso tudo aqui está lá no Orum. Né? A gente vê alguns médicos espirituais, algumas coisas, então eles trabalham aqui, ó, na estrutura, lá no Orum, no perispírito. E isso vai refletir no etérico. O etérico, a nossa ciência já está trabalhando. Lembra na última aula que eu comentei bastante sobre os equipamentos que existem, né? Desde ressonância magnética e outras coisas? Então estão aqui, nessa área. Ó, tá? E a gente trabalha aqui no Arapé, equilibra essa energia. Equilibrando essa energia aqui no etérico, isso vai refletir para cima e vai refletir para baixo também. Tá? Então a gente vai agir aqui, ó, tá certo? O passe magnético, que é um tipo de passe magnético que a gente vai fazer, ele vai agir aqui, ó. A energia é essa, tá? Isso tudo é da aula passada que eu comentei, né? Falei do campo estrutural também, que é um conceito importante, porque esse conceito abre a mente da gente para a gente entender que dentro dessa visão umbandista que a gente tem, tudo que existe tem estrutura, né? É o campo morfogenético ou campos mórficos, né? Que o Sheldrake fala, ou do campo estrutural que a gente usa aqui, ou a dizer que tudo é plasmado. Na verdade, tudo que existe é plasmado, né? A gente pensa antes, mentaliza, faz tudo para depois materializar. Materializar no sentido de pegar os elementos aqui do mundo material e dar forma naquilo que a gente quer, né?
E a natureza é assim também. Então esses campos, na realidade eu nem precisava tratar desse assunto dentro dessa aula, mas eu achei interessante, porque o curso nosso não é só dar receita. Ah, faz um grupo de 5, aí senta, levanta a mão, vamos dar o passo. Não, não é isso. É passar um conjunto de ideias, né, que se amarram. É uma visão de conjunto, de sistema. Tudo isso está amarrado. Vocês vão ver hoje como é que funciona, né? Já falei que esse conceito aqui entra até numa oferenda que você faz. Isso aqui está dentro do conceito lá da oferenda, tá? E outras coisas mais. Então é importante a gente saber, eu falei tudo isso na aula passada. Falei também dos tipos de interações, importante para a gente entender, dar nome aos bois, não misturar as coisas, né? Porque tem algumas técnicas aí que são milagrosas, né? Daí o cara faz tudo, você consegue fazer tudo, você manda, você traz, você faz. Aqui não, aqui a gente vai explicando passo a passo e vai vendo as limitações e exatamente o que você tem que fazer, como funciona. Então, descrevemos as interações físicas, as etéricas e lá no campo estrutural também. Tá certo? Então, semana passada tudo isso. Hoje vamos começar aqui falando um pouco de orixá. Vamos estudar os orixás? Não, infelizmente não, né? Porque para estudar orixá eu tenho que fazer um curso completo, falando muita coisa de orixá. E a intenção desse curso não é entrar, né, nesse aspecto religioso, embora seja dentro de um templo religioso, a técnica é aberta a todo mundo, né? A ideia é passar isso dentro de uma visão universalista. Tá? Qualquer pessoa, sendo ela um bandista ou não, desde que ela entenda essas coisas que eu estou fazendo, ela pode aplicar. Vocês vão ver, porque a energia que a gente vai trabalhar, ela chama Abapiatã. Acho que eu botei aqui em algum lugar antes. Ó. Aqui, ó, Abapiatã. Está no etérico. Essa energia todo mundo tem. Todo mundo tem. 24 horas por dia nós estamos perdendo essa energia, jogando fora. Então a ideia qual é? Vamos pegar isso e vamos usar para uma determinada finalidade. Qual? Vamos tentar ajudar as pessoas. Tá? A ideia é essa. Tá bom? Agora, é bacana que a gente fale de orixá, porque senão a gente não vai conseguir entender um pouquinho de como funcionam essas coisas. Falar de orixá tem que falar lá da África. Né? A África é um continente, não é um país, é um continente. São várias etnias, né? Centenas lá de cultos, né? De formas de cultuar as forças da natureza. Orixás na África não eram 16, 20, 21, são centenas, dezenas e alguns autores falam em milhares de orixás. Milhares de orixás na África. Tá? E a gente não vai se aprofundar nesse estudo, né? Seria interessante dentro da visão de nação, culto de nação, candomblé, ir lá pegar a parte cultural, ver como que eles estudavam, né? Nós vamos pegar o conceito do orixá, dentro de uma visão umbandista, e vamos trabalhar com essa visão dentro de uma coisa prática, que é uma técnica de cura, para mostrar, né, que tem sentido o que era feito e o que é feito em determinados cultos. Né? As pessoas fazem aquilo de uma forma muito prática, né? Muito assim, como é que a gente diz? Não tão teórica, mas pega lá, faz aquilo teu pai fazia, teu avô fazia, teu ancestral fazia, então continue fazendo aquilo, né? E eles passavam isso na forma de mitos, ou lá dos oriquis, dos odus, iam passando aquilo oralmente, e aquele conhecimento chegou. Agora, aqui a gente analisa dentro da Umbanda de uma forma diferente, porque a Umbanda juntou. A Umbanda ela é universalista e ela trouxe, que eu expliquei para vocês já isso aqui, trouxe conceitos, ideias, tanto lá do culto da África africana, da religiosidade africana com os orixás, como trouxe também dos índios, dos indígenas, né? Da Igreja Católica, do Espiritismo, por aí vai. Então, quando a gente vai estudar lá os orixás, é bacana que logo no início a gente percebe essa riqueza de orixás, né? Percebe que era um culto muito, muito grande assim na África toda e não tinha uma como é que fala? Eu não quero falar uma palavra errada aqui. Uma organização, uma coisa assim organizada, que tudo fosse explicado certinho. Não é assim. Se vocês pegarem o livro do Pierre Verger, Os Orixás, logo no início ele fala que até 1981
O primeiro livro que ele fala é de um padre, de um pastor que me fugiu, francês lá, que era de 1910. Ele fala, 70 anos depois, então 1981, quando ele escreve o livro, ainda hoje é confuso, lá na África, porque são muitos cultos, muitas formas diferentes, de orixás que se misturaram, se mesclaram. Então não é aquela coisa redondinha, bonitinha, né? Tudo estruturado, organizado. Não é dessa forma que é feito lá, tá? É uma variedade muito grande. Agora tem princípios, tem ideias principais, é isso que a gente vai buscar. A Umbanda busca isso, de certa forma. Não vou entrar aqui no sincretismo também, né? Que é outra coisa que tem dentro da Umbanda. Tem culto de nação também. O pessoal está querendo. O sincretismo eu já comentei aqui também, né? Relacionar o santo com o orixá, né? Que foi feito por uma questão histórica. Tá? Então, para nós, dentro desse curso, não interessa isso, sincretismo. Interessa mais a essência do orixá. Então, quando você vai buscar esse conhecimento, você encontra lá duas visões assim, ó. Uma delas, o orixá é o ancestral histórico, ancestral ilustre histórico, ou seja, era um rei, era um guerreiro, era alguma pessoa muito conhecida que em determinado momento da vida dele, ele se transformou no orixá, ele se encantou. O conceito de encantados existe aqui também no Brasil, principalmente no Nordeste, né? Existem os encantados naturais, que aqui nós classificamos como seres elementares. Depois eu explico isso mais para frente, acho que dá para explicar melhor. E existem aquelas pessoas que viveram e que se encantam. Então, dentro da visão aqui no Brasil, é o seguinte, o cara morre e ninguém encontra o corpo, ele sumiu, ele se encantou. Ele virou um peixe-boi, ele virou uma árvore, ele sumiu. Só que ele era uma pessoa que tinha determinados dons. Então esse é um encantado, né? Existem vários cultos no Nordeste que trabalham com esses seres, tá? Desde o boto lá e outros são... Boto é um encantado natural, né? Que faz parte da natureza. Os indígenas também trabalham com vários encantados, cobras e tal. Mas existem esses seres, pessoas que nem nós, assim, que os mestres que conheciam, tinham um conhecimento acima da média, tal, faziam determinadas curas, aí de repente some. Desaparece. Então o pessoal diz que ele se encantou, né? Na África, alguns desses orixás que eu falei são ancestrais históricos, o procedimento é parecido. O cara tinha um determinado domínio sobre determinada força da natureza, era um líder, ele se destacava, e num determinado momento ele se encanta, ele muda, ele vira um orixá. E isso muda de orixá para orixá. Tem o pessoal comenta muito de Xangô, mas o de Ogum é mais interessante, que tem um monte de mito que fala sobre isso. Diz que o guerreiro Ogum, estou falando do guerreiro, ele foi para a guerra, voltou lá, tal, chega numa cidadezinha, chegou sedento, queria conversar com todo mundo, né? E ele cumprimentava as pessoas não cumprimentavam ele. Aí ele falava com a pessoa não falava nada. Aí ele falava com a outra e não falava nada. E ele começou a ficar irritado, nervoso, ele é um guerreiro, tem uma energia violenta, né? Ele fala com o outro e a pessoa não responde. Ele pega a espada dele e sai decepando todo mundo, cortando a cabeça de todo mundo. Ele destrói a cidade inteira, praticamente, a vila toda. Naquele momento de força violento, né? Aí alguém chega depois e fala para ele assim, não, é que era um dia sagrado que ninguém podia falar. Aí ele tem com aquela ira, ele pega a espada dele, crava na terra e desaparece. Se encanta, vira o orixá. Então esse guerreiro se transforma no Ogum nesse momento. Então cada um deles tem a sua característica. O Ogum é essa violência, essa coisa, essa ira, é o guerreiro, né? Então nesse momento é que ele se transforma. Esse é um ancestral. Então existem os filhos, né, os herdeiros, aqueles que vieram daquele ancestral. Então é assim, são grupos, são famílias, né? Existem centenas de orixás dessa forma que vieram com o passar do tempo, né, há milhares de anos, formando as famílias, várias dessas famílias. E a família cultuava aquele ancestral, né? Então aquele era o orixá da família, que às vezes era da cidade, da tribo, e aquilo lá ia passando e foi ficando. Esse é o orixá ancestral histórico.
Então temos vários. Existe outro conceito importante que é o orixá primordial. O que é o orixá primordial? A gente encontra vários mitos do orixá antes da formação do universo, no Orum, conversando com o Olorum, que é o Deus Criador. Ou seja, o Olorum, o Olodumare, cria os orixás ali antes da criação do mundo. E depois pega e dá atividades. Eu já comentei sobre isso aqui. Você vai cuidar daquela parte lá da natureza que eu estou criando agora, e você vai lá cuidar daquilo lá, vai criar. Você vai criar tal coisa. Então ele foi designando. Esses primordiais, a grande maioria, se perdeu o culto. Porque eles não eram de incorporar, não é orixá que incorpora. É uma força cósmica, que nem eu falo. Esse orixá que nós trazemos para dentro da visão umbandista, tá? É esse aqui. É o orixá primordial. Essa força da natureza. Porque cada um está ligado com a natureza. Cada um está ligado. Um está com as matas, outro com as praias, outro lá com a cachoeira, outro com a pedreira. Cada um é responsável ou co-criador daquilo lá. Mantém. Então tem a energia dele ali. Tá? Então são chamados orixás primordiais. Então dentro da Umbanda, da doutrina dos 7 reinos sagrados, a gente busca esse conceito desse orixá. Como são seres que estavam lá no Orum, lá no topo, nós consideramos, dentro de uma visão evolutiva, que a Umbanda traz, que eu já vou falar sobre isso ainda hoje, que ele é o ser de luz lá, é pura energia, pura luz espiritual, por ele ter um dos seres mais evoluídos que tem, se a gente pudesse criar uma hierarquia, ele estaria lá no topo, né? Em contato com o Criador, tá? Então, essa é a visão. Então, eu fiz um texto aqui, e em seguida eu vou apresentar uma definição também, uma visão da Umbanda esotérica, que não é a que nós seguimos, mas que se aproxima bastante dessa visão que eu falei para vocês. Orixás são os primeiros seres criados por Deus, portanto, são seres de elevadíssima evolução espiritual. Acabei de falar, né? Esses seres de altíssima evolução espiritual são pura luz, não possuem corpo físico e são co-criadores do universo. Estão presentes em todo o universo e cada um responde por uma área da criação divina. Os orixás participaram da criação do universo e, portanto, da criação do nosso planeta. Chamamos esses orixás de orixás primordiais. Em cada etapa da evolução planetária, um ou mais orixás atuaram. Esse último parágrafo aqui, isso aqui é interessante. Porque eu estou falando de universo. O que a gente faz aqui, dentro dos 7 reinos sagrados da visão? A gente pega e traz a nosso foco para a criação do planeta Terra. Por quê? Porque nós vivemos aqui no planeta. A ciência conhece um pouquinho desse processo todo, a gente tem muitas informações que a ciência trouxe. Tá? Então fica mais fácil para entender isso do que querer pegar o universo inteiro, né? A criação de Deus no universo todo. Então a gente foca na criação do planeta Terra, que é o que está mais perto da gente, porque o orixá está aqui, criou o universo todo, inclusive o planeta Terra. Tá bom? Se alguém tiver dúvida, me pergunte. Peguei uma definição do Roger Ferrodi. O Roger Ferrodi, ele já faleceu, ele segue uma linha da Umbanda, a Umbandã, que é uma linha esotérica, né? Não é a que nós seguimos, mas tem alguns conceitos bem parecidos. Ó. Entendemos que os orixás são os grandes arquitetos siderais, ou construtores do universo. E nós, os seres humanos, devemos a eles nossa evolução intelectual e física. Tá? Então a gente pode dizer que os orixás são os arquitetos siderais. Eles é que foram criando, plasmando, fazendo uma série de coisas no universo. São também chamados de hierarquias criadoras e se ocupam da construção do universo. Completaram sua própria evolução em idades e universos pretéritos. Isso aqui é muito interessante. Porque ele fala que eles completaram a sua própria evolução, ou seja, esses seres também passaram por um processo evolutivo, mas não no planeta Terra, tá? E provavelmente nem nesse universo que está aqui. Essa visão vai muito além, tá? Acredita que já existiram muitos universos e que esses seres que estão lá no topo já são seres muito, muito, muito antigos e que passaram por um processo semelhante, como nós estamos passando, mas há muito, muito tempo em outros universos e em outros planetas, se for o caso, né? Ou seja, eles estão lá em cima, passaram e chegaram lá em cima, e estão lá.
E como tudo está evoluindo, eles sempre estão lá em cima, eles estão lá em cima, é o topo da evolução, tá bom? Que mais eu estava aqui, ó, completar sua evolução em universo pretérito. Poderíamos dizer que em épocas pretéritas foram indivíduos como nós, guardadas as devidas situações de cada época, impensáveis para o homem atual. Orixás são divindades e também conhecidos como mensageiros do Senhor, ou luz do Senhor, ou ainda as 7 emanações do Senhor. Dentro da visão da Umbanda esotérica, existem 7 emanações do Criador, né? Então é como se os orixás fossem o próprio Criador, mas cada um numa determinada área, né? São seres assim muito próximos do Criador, tá? Então, muito desse conceito se aproxima disso tudo que eu estou falando para vocês, tá? Aí, vamos começar a entender, então, a partir de agora, os 7 reinos sagrados. Mas antes, eu trouxe um vídeo. Eu quero mostrar para vocês do Baba King, né? Baba King, ele é um sacerdote nigeriano, né? E ele tem a casa dele em Mongaguá, tá? Ele é de Ifá. E a família dele já tem tradição milenar do culto. E ele nasceu na família. Então, ele não foi influenciado, a gente pode dizer entre aspas, pelo que se desenvolveu aqui no Brasil. Porque o que se desenvolveu aqui no Brasil sofreu muitas interferências, né? Da própria igreja, da situação dos africanos que estavam aqui, tudo. E nesse eu cortei, é um trechinho, uma entrevista que ele deu por Jorge, aqui da Escola de Astrologia de Santos. Eu peguei no YouTube, é um trechinho. A gente vai ver o que ele fala sobre os orixás, para que não haja dúvidas, né? O que é um orixá? Quando você fala orixá, todos têm um orixá. Exato. Todos precisam fazer algo para esse orixá? Sim, orixá é a força da natureza. Todos nós, nesta vida, independentemente da sua formação religiosa, cultural, social, étnica ou da sua própria cidadania, somos todos devotos dos orixás por excelência. Esses orixás que cultuam aqui no Brasil, por exemplo, até no Candomblé ou na Umbanda, não tem essa relação, né? Por exemplo, o Xangô ser um santo da Igreja Católica, né? Então, o que acontece? Não existe isso. Como eu estava falando, todos nós somos devotos dos orixás. Por quê? Porque o orixá é a natureza. Entendi. E a natureza, ela tem a idade da humanidade. Um exemplo, a Iemonjá. Iemanjá. A Iemonjá. Iemonjá, todo mundo aprecia o mar. Quando você aprecia o mar, você está apreciando a Iemonjá. Todos nós apreciamos a água. Quando você bebe a água, você está reverenciando ao Xum, que é a provedora da água que a gente bebe. A Mãe Terra. Todos nós apreciamos a Mãe Terra porque ela acolhe, ela fornece alimentos, água, oxigênio, ela fornece possibilidades para os homens poderem interagir entre si. Então essa ideia desses orixás, sendo natureza, esses orixás com os santos católicos, para vocês não tem nenhum significado? Não. A questão é o seguinte, a gente está diante de 2 situações distintas. Uma situação que é a forma pela qual o orixá entrou no Brasil. O orixá entrou através da escravidão, certo, sem liberdade. Certo. Só que os escravos, do ponto de vista histórico, eles foram obrigados a incorporar os seus deuses africanos junto com os deuses que foram trazidos pelos senhores europeus. Entendi. Isso tem a ver com a questão histórica. Só que o sincretismo, que a gente chama, seja no Candomblé, na Umbanda, não tira a africanidade dos orixás. Mas a gente está no Brasil, a gente tem um processo na qual os escravos eles foram trazidos com seus deuses, junto com os deuses de seus senhores. E para se ganhar a liberdade e a confiança dos seus senhores, eles fizeram um sincretismo, uma associação, e que tem seus fundamentos históricos. Agora, eu como um africano nato, que eu nasci numa era onde não tem a escravidão, onde eu posso estar do lado de um cristão, de um protestante, sim, de um judeu, de qualquer pessoa falar, eu sou devoto dos orixás, tá? E você é devoto do seu Deus, e nós somos amigos do mesmo jeito. E ele fala isso, que o orixá é força da natureza, né? Porque muitas vezes a gente fala, mas o pessoal está tão apegado com o culto do orixá, com o santo,
que eu falo e a turma fica meio na dúvida. Então eu fiz questão de trazer o vídeo dele, né? Que ninguém melhor do que ele, que é um babalorixá, né? Lá da Nigéria, para poder falar para a gente aqui que essa força do orixá está na natureza, como ele falou há milhares de anos aí no planeta. E é isso que a gente vai ver aqui dentro do nosso curso, então. Os 7 reinos sagrados. Para facilitar o entendimento do orixá no núcleo Mata Verde, nós não temos imagem, eu já falei isso para vocês, né? Nós então trabalhamos com orixá na natureza. Mas como é que a gente vai dividir esses orixás, né? Essas forças? Para isso a gente pega o planeta Terra, que é a nossa casa, onde nós todos vivemos, né? Ninguém aqui pode ter dúvida que vive no planeta Terra, todo mundo está aqui, né? E o nosso corpo está aqui já há milhões de anos, ele vem vindo. Ele é produto da Terra, o nosso corpo material, né? O espírito a gente até pode colocar em dúvida, que tem pessoas, espíritos que vieram de outras regiões, aí, de outros planetas, mas o corpo não, o corpo já está aqui sendo formado há muito tempo. Então a gente estuda o planeta Terra, eu começo o nosso estudo mostrando aqui uma foto do planeta. Isso é muito importante. E nesse momento eu sempre gosto de chamar a atenção do que nós estamos fazendo com o planeta. É importante que todo mundo reflita sobre isso, tá? Né? A gente vê que o planeta está sendo destruído, poluído pelo próprio egoísmo do ser humano, né? E do orgulho. E aqui é interessante a gente fazer um parênteses, só para um comentário rápido. Muitas pessoas têm culpa do que o ser humano está fazendo com o planeta. Muita gente tem culpa nisso. Mas também eu gosto sempre de falar que muitas religiões antigas, essas religiões grandes, mais poderosas, elas colocaram o homem como centro do universo. A gente diz que são religiões antropocêntricas, né? O ser humano é o escolhido de Deus, ele foi feito, ele é o xodózinho de Deus. Ele é, como é que fala? O filho e a cópia do Criador, né? As religiões falam sobre isso. E as maiores. E existem passagens, acho que é na Gênesis, eu não lembro agora, do Adão, que errou com a Eva lá no paraíso, então ele foi expulso do paraíso, né? Eu acho que foi isso, sim. Aí, não lembro se é Deus que fala para ele, ou ele fala, agora você vai descer, tal, vai plantar, vai fazer e vai dominar sobre tudo que existe lá. Então, essas religiões, de certa forma, para aquelas pessoas que não tinham ainda uma visão mais ampla, né, maior da espiritualidade, pegaram isso ao pé da letra. Tudo que está aí é meu, eu faço o que eu quero com o planeta. Eu exploro ele à vontade, eu destruo ele à vontade, porque é meu. Eu sou o escolhido de Deus. Tá? Então essa é a visão que a gente encontra por aí em muitas religiões. A Umbanda não é assim. A Umbanda, eu costumo dizer que a nossa visão é biocêntrica, ou seja, nós encaramos o homem fazendo parte desse conjunto aqui. Tá? O que interessa para nós é a vida. Nós somos só mais uma etapa desse processo. Tá? É importante isso daí, tá? Tem um curso que eu falo que é a Evolução Espiritual e os 7 Reinos Sagrados, onde a gente mostra a evolução do espírito, a formação dele, na verdade, né? É uma visão. E a formação dele pelos 7 reinos sagrados, até chegar no estágio atual. Desde a mônada, do elementar, passando pelos 4 primeiros reinos, fogo, terra, ar e água, depois entrando no estágio de elementar. Elementar não é elemental, é um ser elementar, mais simples. E ele pode ser meio animal, meio humano. Tá? Ele está lá no Orum, no mundo espiritual, lá tem vários tipos de seres. Tá? E depois isso vem até atingir o estado de espírito, que é o que nós somos. E nós estamos nessa fase e logo vamos passar por um estágio mais elevado, que é o angelical e outros estágios livres da matéria. Tá? Então existe um processo. A gente estuda isso num outro curso. Então é só para vocês entenderem. Mas é importante que a gente reflita sobre o planeta. Tá? O que a gente faz então? Para a gente poder definir os 7 reinos sagrados, a primeira coisa que a gente faz é estudar o planeta Terra. Tá? Baseado em informações que a ciência produz para a gente. A função da ciência é isso, é coletar informações, medir, quantificar, determinar a época, peso, essas coisas. E aí a gente faz a filosofia nossa, religiosa, em cima daquelas informações. Então, olha, vamos pegar o planeta Terra. Essa foto não é da Terra, eu botei para ilustrar, é o Sol, né?
Isso aqui é o Sol, tá? A foto lá da NASA que eu peguei lá e tal. Mas a gente começa a estudar como que o planeta Terra se formou. O que era no início da formação do planeta Terra. Poeira cósmica que se juntou, tal. No livrinho meu eu descrevo bem essa fase, né? Alta pressão e tal. A rocha, então, ela derrete, é magma, né? Rocha líquida, de altíssima temperatura. A gente pode dizer, numa linguagem muito simples, né? Que era como se fosse uma bola de fogo, de rocha derretida. O magma é aquilo que sai do vulcão, né? Sabe o vulcão, a lava que escorre, que vem escorrendo, aquilo lá, é aquilo. É como se o planeta todo fosse feito daquilo lá, tá? Então vamos dar uma lida aqui nesse pequeno texto. Aproximadamente há 4,7 bilhões de anos. Essa é a idade estimada pela ciência, que é um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Que os cientistas dizem que começou a se formar o planeta Terra. Nosso planeta começou a se formar. Nesse primeiro momento, o planeta era formado por rocha líquida, magma, de altíssima temperatura, incandescente, pastosa, viscosa. É a partir desse momento que a Terra começa a tomar suas características. É o impulso inicial para a formação do planeta. Então é o início de tudo. Tá? E por ser muito quente, né? A rocha derrete, a cor avermelhada, ele foi batizado de Reino do Fogo. Parêntese de novo. O que a gente vai estudar aqui não tem nada a ver com os 4 elementos, porque todo mundo ouve muito falar dos 4 elementos, época de Aristóteles, fogo, terra, ar e água, piriri, pororó, que já vem vindo na filosofia. Não. Quando a gente fala de reino, eu estou falando da formação do planeta. Não pode misturar as coisas, tá bom? E o nome do reino foi uma escolha. Né? O pessoal aqui, a espiritualidade que está aí, que sugeriu, que tipo, Reino do Fogo, tá? Porque é o primeiro, tá certo? Então, essa é a fase inicial, tá, do planeta. O que acontece com o passar do tempo? Segunda etapa. Então, a gente chama de segundo reino. Tá? A gente foi dividindo a formação do planeta em etapas, em reinos, né, dentro da visão religiosa nossa. Após alguns milhões de anos, o planeta começou a esfriar. Sua superfície solidificou-se numa crosta delgada. Nesse momento começa a se formar sobre o planeta o que hoje conhecemos como crosta terrestre, formada pelas montanhas, rochas, pedras, cristais, minerais. Na verdade era magma, né? Porque você tinha rocha magmática, desculpa. O magma era o que tinha, a rocha derretida. Aquilo esfria, forma as primeiras rochas, rocha magmática, aquela que sai do vulcão, aquelas rochas pretas, escuras, né? Então era uma crosta formada disso, sólida, dura, né? Toma forma, a crosta terrestre. A gente chama isso segundo reino. Dá o nome de terra, porque a terra acaba depois surgindo a partir dessa estrutura sólida, através do desgaste, com água, ar, tudo que vem depois, vai formando o solo que a gente conhece. Mas então, segundo reino é esse aqui. Vamos para o terceiro reino. Passado mais, vamos lá, vou ler. Os gases produzidos pela intensa atividade vulcânica formaram a primeira atmosfera no planeta, composta principalmente de gás carbônico, metano e amônia. Essa terceira etapa da evolução planetária chamamos de reino do ar. Tá? Então é a terceira etapa. Então primeiro era tudo derretido, alta temperatura. Aí esfria, tá? Solidez, rocha, crosta. Aí forma a primeira atmosfera em volta do planeta, gases. Tá? Nós chamamos de reino do ar, pela semelhança do ar com os gases, né? Embora fosse uma atmosfera bem diferente. Importante, abrimos um parênteses de novo. Em cada etapa da criação, orixás estavam atuando. Os engenheiros siderais, que nós comentamos no início. Seres especializados nessa área, né? Criadores, que nem eu falei, e criadores, né? Eu comentei na semana passada, dessas estruturas. Tá? Então são estruturas que eles estão mantendo. Tá? Através de suas vibrações. Tá bom? Então já estamos na terceira etapa da formação do planeta. Passado, né? Vamos lá. Finalmente, um resfriamento posterior permitiu a condensação do vapor d'água, que se precipitou sobre a superfície da Terra sob a forma de chuvas torrenciais.
Ninguém pode dizer quanto tempo durou esse dilúvio, talvez séculos. Mas quando as nuvens finalmente se adelgaçaram, o oceano primordial, ainda de água doce, o primeiro oceano era de água doce. Porque o sol vem da onde? O sol vem dos rios que vão passando pelas rochas, pelos sais e levando o sol para dentro do mar. Então nessa época ainda não tinha. Formou-se um primeiro mar primordial ali, né? O primordial, que é de água doce. Brilhou sobre os raios do sol. Essa quarta etapa da evolução planetária chamamos de reino da água. Então nós estamos seguindo um processo lógico de formação do planeta. O que a ciência diz para a gente, a ciência não consegue explicar. Existem algumas teorias meio malucas da formação da água, que um cometa caiu na Terra, né, que trouxe a água, e aí apareceu água no planeta inteiro por causa de um cometa. Então, a ciência aí escorrega. Então, ela não consegue explicar bem de onde surgiu a água. Dentro da visão religiosa nossa, os orixás estão ali, plasmando as estruturas, porque a gente enxerga o processo de uma outra forma. Agora a ciência vai medindo o tempo e vai formando essa sequência lógica para nós. Tá? Até agora, existiu o ser humano aí na face da Terra? Não podia. Tinha alguma planta até aí? Não, ninguém falou em planta. Tinha algum animal? Não. Tá? É importante fazer de novo mais um parênteses. As pessoas normalmente falam, Deus veio e criou tudo. Criou o planeta e botou o homem e tudo. Mas a pessoa não para pensar um pouquinho que Deus não fez assim. A coisa foi devagar. Então, o que nós estamos estudando aqui? O processo criativo de Deus. Do Criador. Nós estamos tentando entender como é que Deus cria o planeta. Tá? Porque no final de tudo, depois, nós vamos pegar essa lei que nós tiramos do planeta e vamos ampliar isso para o universo. Ou seja, vamos entender um mecanismo, né, divino, da espiritualidade. E com esse mecanismo é que nós vamos trabalhar dentro da Umbanda. Desde uma oferenda, tudo que é feito aqui vai seguir uma certa lógica, uma certa estrutura, uma certa sequência de procedimentos. Igual a da criação do planeta Terra. Tá? Seguimos em frente na nossa criação. Entre 395 e 345 milhões de anos atrás, verificaram-se acontecimentos fundamentais para o desenvolvimento da vida na Terra. Samambaias gigantes e os antepassados das atuais coníferas formam as primeiras florestas, que se propagarão intensamente no período seguinte. Olha, o planeta começou há 4,5 bilhões de anos. Somente há 395 milhões é que apareceram as plantas aí, as samambaias, as florestas, né? Agora, eu esqueci, voltamos aqui no reino da água, o quarto reino. O que esse reino tem de principal, digamos assim, uma característica importante? A vida. A vida surge na água. Os primeiros seres vivos, unicelulares, tal, aqui dentro, tá? E eu vou já adiantar uma coisinha, só para fazer um link. O orixá que vai ser regente desse reino é Iemanjá, a grande mãe. E se vocês forem na mitologia, todas as mães, as orixás femininas, tal, são água. É nome de rio na África. E tem a ver com água. Né? E a criança, quando está dentro da barriga, está dentro da onde? Na água. O líquido amniótico, né? Estou falando água, é um líquido. Tá, um líquido. Então, a água tem uma ligação importante com a vida. Então, aqui surge a vida. Tá? E todas as orixás, a Iabás, todas estão ligadas com a água na África, na mitologia, em várias culturas. Em várias culturas. Então, água é vida. Tá? É importante, é daqui que surge. E daqui também vão surgir algumas algas, algumas coisas que vão para a Terra, também dá origem lá também nas plantas, no que surge lá no planeta, né? Voltando aqui, tá? Aqui também surge o quê? Os animais. E os primeiros seres que saem da água. Os anfíbios. Tinha os peixes, tinha aquilo lá e começam as barbatanas a crescer. A água, quando ela que nós vamos fazer isso depois, nós vamos misturar essas energias.
Quando a gente mistura as energias, pega, por exemplo, o ar com a água, é da onde vem as ondas, a violência e lava tudo. Mas nós vamos ver características de cada reino depois, eu não posso antecipar, né? Eu preciso falar dos 7. Depois a gente vai estudar cada um, tá? Mas provavelmente é por causa disso, por causa dessa violência, né? E o desconhecido também, né? Dos primeiros navegadores e tal. Mas tem essa ligação do lado feminino, da mãe, da vida com a água, tá? E dentro do Arapé, eu já comentei, acho que sobre isso, já vou antecipar até o final do curso, a água está ligada com doenças do útero, né, da bexiga, dos rins, da procriação e tudo mais. Tá? E a pessoa que tem problema nessas áreas vai precisar do quê? De água. Já fui para o final do curso, agora vamos voltar para cá e vamos para frente. Spoiler, só para atiçar a curiosidade. Tá? Vamos em frente. O 6º reino, olha, aí... Há cerca de 1,2 milhões de anos atrás surge o Homo habilis, né? Em seguida o Homo erectus e finalmente o Homo sapiens, espécie a qual pertence com outras subespécies extintas o homem atual. Os primeiros restos fósseis que podem ser atribuídos com relativa segurança à nossa espécie, Homo sapiens. Hoje tem o Sapiens Sapiens também. No meu livro aí eu atualizei mais essas informações. Isso aqui é do curso de 2010. De lá para cá já tem mais coisa nova, né? Tem em torno de 300 mil anos. Então nós podemos dizer que nós aqui, ó, já estamos aqui uns 300 mil anos, pelo menos o corpo, né? Porque não mudou, diz que o corpo continuou. Desse homem moderno, mudou a cultura. Culturalmente houve alterações, mas fisicamente não houve muitas alterações, tá? Então são 300 mil anos que o espírito está encarnando e desencarnando aqui, pelo menos o homem, né? Tá certo? E o planeta demorou 4,5 bilhões de anos, né? Tira 300 mil anos, tudo. Então foi uma eternidade para criar, para depois colocar o homem aqui, tá? Essa aqui é a 6º reino, então. É o reino da humanidade que nós chamamos. Mas não são 7? São 7. Aí nós vamos para o último reino, que é chamado reino das almas. Como nós somos espiritualistas, acreditamos na existência do espírito e acreditamos na existência da reencarnação, né? Umbanda é reencarnatório, eu já comentei isso também aqui no início da aula. Cada ser humano que encarna tem um espírito, que quando ele desencarna, o espírito volta para o Orum lá, tá? Então, em volta do planeta, podemos dizer isso, se formou uma psicosfera, uma atmosfera espiritual, aí, um nicho, né? Porque o Orum é cósmico. Mas em volta da Terra tem um lado espiritual de espíritos que encarnam e desencarnam no planeta. Encarnam e desencarnam, né? Os espíritos que são apegados, ligados ao nosso planeta. Então nada mais lógico do que se colocar um 7º reino dentro dessa visão. Tá? Embora, como é reino das almas o nome, ou seja, é Orum, é só espírito, não tem energia nenhuma, não tem matéria. Então o 7º reino não tem nada de matéria. Tá? É pura energia espiritual, são espíritos. Chamamos de reino das almas a dimensão espiritual do planeta Terra. Dessa forma, a evolução do homem e do espírito se processa através dessas 7 fases, que passaremos a partir desse ponto a chamar de reinos, na seguinte ordem, antes de mudar para lá. Eu botei a cruz aqui, porque essa cruz está ligada com o Omulu, dentro da nossa tradição. Tá? E o Omulu é o senhor da Calunga, do cemitério. E o cemitério é o campo, como é que fala? O campo espiritual, aí, energético do Pai Omulu, onde, de certa forma, tem uma ligação com o mundo espiritual, porque é a porta de saída, todo mundo vai para lá. Reparem bem, o 7º reino é o último. Tá? Então todo mundo está caminhando para o 7º reino, não tem escapatória, né? Tá? É só para a gente entender. A gente é espiritualista, tem que entender o que é a vida. A vida é essa, é o 7º reino. Vocês vão ver que tem algumas características bacanas aqui nesse reino, depois eu falo para vocês. Ó. A passagem já foi emitida, não foi entregue. Não tem jeito, não tem jeito. É assim que funciona. Né? A gente vem e tal, parará, e vai embora. Tá? Ó. Quais são os 7 reinos, então, que a gente trabalha no núcleo Mata Verde? Todo mundo já entendeu que não é elementos, né? Não tem nada a ver com os 4 elementos, porque às vezes as pessoas conhecem, não é, não tem nada a ver. Tem coisa em comum? Tem. Quando eu falo de reino de fogo, eu também falo do elemento fogo, mas não tem nada a ver.
né? É um conceito diferente. Então, ó, reino do fogo é o primeiro. Então nós falamos que o fogo está na frente, é o primeiro, é aquela energia criadora, tá? Representa, de certa forma, a energia masculina, ela é violenta. Na numerologia a gente polariza isso, né? Quem está fazendo o curso tem lá chama Flor dos 7 Reinos, que a gente coloca cada reino relacionado com o número e a gente vai estudando. Então sai um monte de conceitos lá, que foge do nosso curso de Arapé agora. Mais para frente eu vou falar rapidamente, né? Mas foge a gente aí muito em detalhe. O importante é o seguinte, o primeiro é fogo. Então, só para todo mundo entender bem o que significa isso. Toda vez que eu vou fazer um rito aqui dentro, toda vez que eu vou fazer uma oferenda também, eu acendo uma vela, porque primeiro de tudo tem que ter fogo. Aí já começa, mas tem ligação? Tem. É a magia. Então a gente começa a entender tudo que vem depois a partir dessa estrutura. Tá? Tá bom? É importante que a gente entenda isso. Então são 7 reinos. Cada um desses reinos tem uma característica, tem qualidades, tem profissões, tem ligações com orixás, tem ligações com tudo que existe no planeta Terra, pedras, ervas, sons, tudo está ligado aqui. Por quê? Isso aqui é o universo. Você não consegue escapar disso. Isso é o universo. E quando você combina tudo isso, você encontra tudo que existe no universo. Tá? O primeiro é esse, o último é esse. A Gênese mosaica está lá. No início Deus criou a luz. A luz é fogo para nós. É o primeiro. Aí não é igual, é lógico. Mas no 6º dia da criação criou o homem, é a humanidade. No 7º reino Deus não fez nada, descansou. Porque é o reino espiritual, ele não precisou mexer com a energia, com a matéria. Então a gente começa a pegar até pontos de ligação com outras religiões, filosofias antigas, né? Tá bom? Para a gente poder dar uma paradinha para o café, um resuminho muito simplesinho aqui. Cada um desses reinos, eu falei, tinha os orixás primordiais. O culto se perdeu, a gente não sabe, tem um outro aí que a gente sabe que a gente acaba encaixando, mas as pessoas normalmente de nação quase não cultuam, porque não é de incorporar, tem uma série de características, né? Agora, o que a gente faz na Umbanda? A gente busca um outro orixá, que ele é muito conhecido dentro da religião, né? Que vem no terreiro, os seus representantes, né? Porque não é o mesmo, é os seus representantes, aqueles orixás que têm uma ligação muito grande com aquele orixá, né? Que nós chamamos de orixás regentes. Então, para cada reino, a gente coloca um orixá regente. Ou seja, um orixá que está dentro da Umbanda, que a gente conhece, que tem exatamente aquela característica, ou se aproxima muito com aquela característica. Tá? Então, por exemplo, o primeiro é Ogum. Ogum é o guerreiro, é aquele que abre os caminhos, é o que vai na frente, tá? Existem mitos que falam que ele foi o primeiro dos orixás a descer do Orum para o Aê, tá? Então ele está na frente, ele vai lá, tá? E aqui a gente não tem influência cristã nenhuma. Mas Oxalá é o principal. Não, aqui todos estão juntos, estão trabalhando, a gente vai pegar a estrutura do planeta, como foi feito. O primeiro que veio para começar a preparar é essa hierarquia aqui. Então nós falamos que isso aqui é de Ogum. A força que esse reino emana é chamada Tatapiatã, em Tupi. Por quê? Porque isso é uma visão umbandista, né? Para que não haja desencontro ou algum problema com a visão africana. Tá? Que lá tem toda aquela bagagem cultural do culto de nação. A Umbanda, como eu falei para vocês, trabalha de uma forma diferente. A gente traz o orixá, enxerga ele, busca a sua essência e aplica no nosso dia a dia. Então, Ogum é o primeiro, está ligado com o fogo. Ele está ligado com o ferro, com a forja que derrete o fogo. Então, e é o violento. Então a gente diz, aquela pessoa que numa competição, né, chega na frente, ele está com fogo, é essa energia. É de Ogum, é o líder, né? Ele tem a ver com virilidade, eu já falei isso para vocês, vitalidade, tá certo? É a energia masculina, né? Tá certo? E por aí vai, tá bom? Depois o segundo reino,
A gente vai ver tudo isso, eu vou detalhar reino por reino. Segundo reino, a gente coloca Xangô. Xangô na Umbanda é considerado o rei das pedreiras. Lá na nação, Xangô tem ligação com o fogo. Mas aqui, quando a gente misturar tudo isso, eu vou encontrar um Xangô com fogo, um Xangô com a terra, um Xangô com ar, com água, com tudo. Mas não me interessa no momento aqui dentro desse curso. Interessa que essa vibração de Xangô, ela está ligada com a terra, com as pedras, tá? Com a pedreira. Então, é Xangô que regente, é o regente. E a energia que sai desse reino é Ibipiatã. Isso aqui, ó, nada mais é que a palavra fogo. Aqui nada mais é que a palavra terra. Tá? Dentro aí do Tupi. Depois vem o reino do ar, ó, Iansã. A energia que emana desse reino é chamada Ibitupiatã. Energia do ar. Tá? É mãe Iansã. O ar tem a ver com som, ó, som, voz, tempestades de Iansã. Tá? Movimento, alegria, expansão. Então, essa energia carrega todas essas características. Então, quando você precisa fazer uma oferenda, fazer alguma coisa, um trabalho, para expandir a tua empresa, né? Ou para fazer determinada coisa, ou melhorar a sua comunicação, eu vou usar o axé da onde? Desse reino. Tá? É assim que a gente vai começando a entender as coisas depois. E vai juntando tudo dentro do rito de Umbanda, né? Tá? Aqui nós vamos limitar para a saúde só. Pois reino da água, Iemanjá, a força é Ipiatã, ou Ipiatã, né? Aqui todas as mulheres pertencem a esse reino, é o lado feminino, tá? Oxum, Obá, Iemanjá, Nanã é a mulher velha, Oxum é a menina nova e a mãe. Iemanjá é a madura, a mulher madura. E Nanã é a idosa, a velha. Como ela é idosa, Nanã, a gente pega Nanã e mistura água e almas. Porque esse reino aqui é o reino dos velhos. Tá? Então a gente mistura. Iemanjá tem a cor azul, claro, Oxum azul escuro e Nanã o roxo. A gente vai misturando. Então, dentro do rito vai se juntando tudo isso. Cada um desses tem sua cor também, porque a cor tem axé. Tá? A gente pode trabalhar só com cores na Umbanda. Só com cores, você faz isso. Tá? Depois, reino das matas, Oxóssi, que é o caçador. A energia Caapiatã, a energia das matas. Aqui tem Ossanha também. E todos os Odés, os caçadores, todos que tinham lá, estão aqui. Mas ele é o regente, porque na Umbanda é muito conhecido. A nossa casa é de Oxóssi, por isso que tem verde, eu já falei isso para vocês, né? Então a gente vibra dentro do quinto reino. Tá? Tem a ver com alimentação, com uma série de coisas. Tudo que nós comemos vem desse reino. Então todos os problemas relacionados com o estômago, aparelho digestivo e parará, são ligados, que eu estou dando spoiler, né? Que a gente vai desse para frente. Reino da humanidade. Vai na mitologia e vê lá, Oxalá é responsável pela criação do ser humano. Então o regente é Oxalá. Tá? A cor é branca, né? A força chama Bapiatã, é a força das pessoas, do ser humano. Tá? Essa é a força que a gente trabalha. E o reino das almas é Paiomulu, né? A cor é preta, é o mistério, é o desconhecido. Você não sabe o que tem lá, é a morte. Entendeu? É para onde todo mundo vai, por isso que é o último. Eu não falei do buraco negro, lembra que eu comentei no meu que ele puxa tudo? O sétimo reino puxa tudo para ele. Não tem escapatória, por isso que eu brinquei, né? Todo mundo está indo aqui, não tem jeito. Porque ele está puxando, está drenando. Mas essa energia é boa para quê? Para tirar doenças, tirar energias ruins. Quando você precisa fazer um trabalho, alguma coisa para puxar energia ruim, vamos usar essa energia aqui, ó. Energia forte, poderosa, tá? Então eu tenho aqui os 7 reinos, tá? Outra coisa, acabou isso? Não, porque o 7º reino é o mundo espiritual puro, ou seja, é o que existia antes. Então isso aqui é um círculo. Na verdade isso é um círculo, tá? É um círculo. Essas energias, elas trabalham em círculo. Começa aqui, vem para cá, até chegar aqui perto. Quando acaba tudo, começa tudo de novo. É assim. Acabou tudo, começa tudo de novo. Aí aqui tem uma característica importante para vocês tomarem um café. A cor aqui é preto, a cor aqui é vermelho.
Então, entre o reino das almas, que tinha aqui, cor preta, e o primeiro reino, que é o fogo, é Ogum, eu tenho o quê? Exu. Ele está entre o Orum e o Aê, entre o mundo espiritual e o mundo da matéria. É ele que liga, tá? Ele que leva as mensagens para o Orum, mas ele é que faz com que tudo isso aconteça. Então, Exu está nas passagens. Eu não vou falar de Exu, porque também o curso não é de Exu, mas só para o pessoal entender. Ele está aqui, então a cor preta vermelha na passagem, ele não é nem o antes e nem o depois. Exu é o que está no meio. Tá? Ele é a energia que controla a vida e a morte, a saúde e a doença, o amor e o ódio. Ele está ali, ó. Ele está no meio. Então é Exu que faz isso. Tá? A força de Exu é poderosíssima. Na fecundação, o espermatozoide vem correndo, não é assim? Uma competição do espermatozoide? Competição! Que energia é essa? Fogo! Os espermatozoides estão cheios de energia de fogo, que vem do homem, vem tudo correndo. O primeiro, o que está na frente, o líder é que vai fecundar o óvulo. Só que para ele fecundar o óvulo, ele tem que romper a membrana. Membrana, a passagem é de Exu. Então Exu controla também até o nascimento. Que se Exu não quiser, esse óvulo não entra lá de jeito nenhum. É a energia que está ali, são forças. Então, orixá são essas forças. Tem muita coisa para a gente estudar. Temos que começar por aqui. Tá bom?